Olá pessoal, hoje eu venho conversar sobre mitos de limpeza. De repente você é uma pessoa que tem esses mitos como verdade e nem sabe. Então eu estive observando, fiz aqui umas anotações nesse caderninho, conversei com algumas pessoas. Alguns mitos são comuns, né, e as pessoas têm isso como verdadeiro e nem param para questionar. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se você tiver alguma opinião sobre o assunto, era muito interessante se deixasse aqui um comentário para a gente poder debater o assunto. Então eu vou falar alguns itens aqui que eu considero como falsos. Vou dizer a frase e depois vou fazer um pequeno comentário. Mais produto igual mais limpeza. Muitas pessoas exageram no uso de produto na intenção de limparem melhor ou de terem menos trabalho de fazer aquela limpeza. Só que mais produto significa mais resíduo para retirar e pode ser que você nem consiga retirar todo o resíduo e aquilo acumula sobre o objeto, sobre o chão e acaba gerando, além de desperdício, mais trabalho ainda para depois poder fazer limpeza. Vê no rótulo do produto, se for um produto comercial, e se for algum produto caseiro, a gente vai fazendo experiência e ver qual é a dose mínima necessária para ter uma limpeza eficaz. Os produtos modernos funcionam instantaneamente. Existe essa crença, talvez passado pela publicidade na televisão ou nas revistas, de que basta aplicar o produto e depois dar uma passadinha de pano e já está tudo brilhando, cintilante, né? Um brilho que chega até a ofuscar os olhos. E isso também não é verdadeiro. Todo produto tem o seu tempo de ação. E se a gente não observa esse tempo de ação, ele não vai agir eficazmente. Seja para limpar ou para desinfetar, todo produto tem o seu tempo de ação. Água sanitária mais outro produto igual a um produto super potente. Além de ser um mito, isso pode ser perigoso, porque a água sanitária não deve ser misturada com nenhum outro tipo de produto, nem mesmo o sabão em pó. O que é muito comum, as donas de casa às vezes misturam o sabão em pó com água sanitária para lavar o banheiro, lavar o chão. Essa mistura não é recomendada. Se você for observar nas embalagens de água sanitária, vai lá dizendo para não misturar com nenhum outro produto, para ser usado apenas água sanitária, muito menos ser misturada com produtos que contenham amônia. Eu já falei sobre esse assunto mais especificamente aqui, vou deixar o link caso você queira ir lá conferir depois. O vinagre serve para tudo, mas na realidade o vinagre não serve para tudo. E mais especificamente, o vinagre não deve ser utilizado para limpar pedra, mármore, granito, também não pode ser passado no porcelanato. Varrer o chão é uma etapa fundamental na limpeza da casa. Bom, esse mito vem talvez lá de antigamente. A gente pensa em limpeza, a gente pensa na vassoura. Só que, se você for observar bem, o uso da vassoura dentro de casa, ele levanta a poeira. Se você for varrer num dia de sol, assim que tem aqueles raios de sol entrando pela janela, vai observar, conforme passa a vassoura, o pó vai levantando. Então, se você acabou de limpar o pó, você depois vai ver que aquela poeira vai se assentar novamente e a casa nunca parece que está limpa. Em alternativa, você pode utilizar uma meia calça na vassoura, já mostrei até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, ou então utilizar o rodo mágico, um pano no rodo comum, um pano úmido enrolado na vassoura, utilizar um mop seco, aqueles mops planos, ou o aspirador, que é o ideal, mas nem todo mundo tem, e também como a energia elétrica não é nada barata, não dá pra gente utilizar todos os dias, né? O cheiro de limpeza. Esse mito, gente, tá aí com toda a força. Existe a crença de que casa limpa é casa cheirosa. Nem sempre isso é verdade. Às vezes o perfume está ali só mascarando a sujeira. É uma coisa superficial e depois logo evapora e a sujeira continua ali. Alguns perfumes, algumas fragrâncias, inclusive, podem até fazer mal para a saúde. Se a pessoa tiver alergia ou problemas respiratórios como asma, bronquite. Eu, particularmente, não recomendo usar diariamente produtos perfumados em casa. E, mais uma vez, reforço que nem sempre casa perfumada significa casa limpa. Gente, a limpeza não tem cheiro. Cada limpeza precisa de um produto específico. Mais uma armadilha que a gente pode cair
por causa da indústria dos produtos de limpeza. Se você for andar pelo supermercado, vai ver cada vez os produtos são mais específicos para um determinado tipo de limpeza. Eles funcionam? Sim. Podem ser úteis? Sim. Mas você precisa desses produtos específicos? Claro que não, né, gente? Desde sempre as pessoas limpam suas casas e nem sempre teve esse tipo de produto. Então vamos usar o bom senso, a gente não precisa comprar tudo, ter os produtos essenciais em casa dão conta do recado, vão limpar bem. Cada vez que for limpar os móveis, precisa passar o lustra-móveis. Isso não é verdade, a gente não precisa passar o lustra-móveis cada vez que for tirar o pó, basta um pano úmido e eventualmente utilizar o lustra-móveis ou o óleo se for um móvel de madeira, o produto que você utiliza aí para passar, para conservar os seus móveis. Aliás, o excesso de uso de lustra-móveis, ele pode até deixar resíduo que vai fazer acumular ainda mais poeira. Então, não é sempre que você precisa utilizar o lustra-móveis. Você pode utilizar regularmente, de repente de 15 em 15 dias, uma vez por mês, dependendo do tipo de móvel, mas não precisa utilizar todas as vezes. Eu sei que muitas pessoas utilizam lustra-móveis apenas por causa do perfume que deixa. Mais uma vez é aquela história de que casa limpa é casa cheirosa, perfumada. Eu acho que a gente tem que dissociar uma questão da outra. Casa cheirosa é bom? É sim, mas existe por aí um excesso de perfume, porque todos os produtos têm perfume, todos os produtos comerciais têm um cheiro forte e acaba às vezes até confundindo o nosso cérebro e a gente mistura aquele cheiro todo cada vez mais forte e cada vez a gente precisa de produtos mais fortes para ter novamente aquela sensação de limpeza. Esse foi o assunto de hoje. Eu quero saber a sua opinião sobre esses itens que eu falei, se você tem algum outro mito que você gostaria de comentar. Obrigada por ter assistido. Continue aqui com a gente no Donas de Casa Anônimas. Tchauzinho.